Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, depois da vitória na quarta-feira diante do Fluminense, que garantiu pequena vantagem ao rubro-negro na decisão do Carioca, o elenco rubro-negro não descansou e já se reapresentou ontem, quinta-feira à tarde, iniciando assim a preparação para o segundo e decisivo jogo contra o Fluminense no próximo domingo no Maracanã. O lateral direito Wesley, autor do primeiro gol do Flamengo na vitória contra o Fluminense, foi eleito pela nação rubro-negra em votação em suas redes sociais como o craque da torcida do primeiro jogo da final. Os jogadores que foram titulares diante do Fluminense na primeira partida da decisão do Carioca fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia. Os demais jogadores foram a campo com Felipe Luiz e seu staff fazer trabalhos técnicos e táticos na tarde de ontem no CT Ninho do Urubu. Cebolinha e Michael fizeram atividades no campo com a preparação física rubro-negra, em atividade de volta aos gramados e, dependendo da evolução de ambos, a possibilidade principalmente de Cebolinha é estar à disposição de Felipe Luiz para domingo. Os treinamentos de hoje, sexta-feira e de amanhã terão essa definição da torcida do Flamengo. Bruno Henrique e Danilo fizeram atividades internas. Dificilmente, eu diria quase que impossível, Bruno Henrique virar a opção a Felipe Luiz no domingo. Já Danilo deve aparecer no treinamento de hoje e confirmar estar entre os relacionados para a partida do próximo domingo, que decide o Campeonato Carioca de 2025. Felipe Luiz faz hoje à tarde no CT no Urubu, a partir das 15h30, a sua segunda atividade de 3 que acontecerão em preparação para a segunda partida contra o Fluminense. Porém, antes do treino de hoje, o zagueiro Léo Pereira concederá entrevista coletiva na sala de imprensa Vitorino Sherman, no CT Ninho do Urubu, a partir das 14h15. Com informação do jornal O Globo, o meio-campista chileno Eric Pulgar, com a chegada do seu agente Fernando Felicevich ao Rio de Janeiro, assinou o contrato com o Flamengo com vigência até o ano de 2028. Portanto, 3 anos a mais de contrato para Pulgar, com uma boa valorização salarial e também aumento da multa rescisória. Acabou a novela Pulgar e Flamengo. Fluminense emitiu nota oficial criticando a arbitragem do primeiro jogo da decisão contra o Flamengo. Uma forma rasteira do Fluminense de já colocar uma pressão na arbitragem do Bruno Arleu de Araújo, que comandará a arbitragem no domingo no jogo de decisão do Campeonato Carioca. Fluminense sempre usando dessas expertises, tentando ganhar campeonatos fora de campo. Fluminense, Mano Menezes, Mário Bittencourt. Campeonato se ganha dentro do campo jogando bola, não nos bastidores. O Flamengo perdeu a psicóloga Carol Muniz, que fazia parte do staff de Felipe Luiz, quando da sua passagem pelo Sub-20 rubro-negro. A profissional agora vai trabalhar no Vasco da Gama junto à equipe profissional. Eu pensei que esse tempo da gente perder profissionais no Flamengo tinha ficado para trás, mas pelo visto parece que vamos continuar tendo esse tipo de atitude no Flamengo, que é perder profissionais para outros clubes, eu acho que por questão salarial. Lamentável que a gente perca a Carol Muniz, psicóloga que trabalhava na categoria Sub-20 do Flamengo. O diretor de esportes olímpicos do Flamengo, Marcos Vinícius Simões Freire,
anunciou ontem, quinta-feira, à tarde, a renovação de contrato com o canoísta Isaquias Queiroz, 5 vezes medalhista olímpico. Então, uma boa a renovação do Isaquias Queiroz. Da renda bruta de R$ 2.641.941 da primeira partida da final do Carioca entre Fluminense e Flamengo, retiradas as despesas pertinentes, coube a Flamengo e Fluminense um lucro líquido de R$ 454.732,68, muito abaixo para uma partida final de campeonato carioca. Muito abaixo. Creio eu que na partida de domingo esses números se elevarão por conta da maciça presença da torcida do Flamengo domingo no Maracanã. O Flamengo Sub-20 ontem no Paraguai entrou em campo em mais uma disputa de semifinal da Libertadores da categoria, enfrentou o Danúbio do Uruguai e venceu num sufoco por 1-0, garantindo assim vaga na final contra o Palmeiras no domingo, ainda sem horário definido. O Flamengo começou a partida sufocando os uruguaios até a marcação do gol. Após isso, uma postura ridícula e covarde do Flamengo, que terminou a partida levando sufoco dos uruguaios. Bastante preocupante essa postura quando sabemos que vamos enfrentar na grande final o Palmeiras, atual campeão brasileiro. Então, se o Flamengo não tiver o DNA do time profissional, de não propor o jogo, de partir para cima, vai ficar difícil a gente ganhar esse bicampeonato, apesar do meu otimismo ser grande, né? Mas o que a gente viu ontem deixou a gente muito preocupado com a postura covarde e ridícula do time do Flamengo. O Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro, reunido na CBF na última quarta-feira, definiu que a competição adotará o sistema de multibolas. Terão agora 16 cones em torno do gramado e os jogadores terão que retirar a bola do cone e iniciar a partida. Os gandulas agora meramente terão que repor as bolas nos cones e não aos jogadores. Uma medida excepcional essa, vai fazer o jogo fluir e vai acabar com a cera de vários gandulas e de times que, quando estão ganhando na sua casa, as bolas somem. Vão ter que ter bolas ali ao redor do gramado, ao total de 16. É muita bola. O Flamengo é o time da Série A do futebol brasileiro de maior aproveitamento desde que começou a usar a sua equipe principal em 2025. Até agora são 11 jogos, 10 vitórias e 1 empate, 93,9% de aproveitamento, 25 gols marcados e 3 gols sofridos. Nos últimos 23 jogos do Flamengo, sob o comando do técnico Felipe Luiz, são 17 vitórias e 6 empates. Portanto, Felipe Luiz invicto a 23 jogos. Eita, Filipão. Flamengo Basquete, meus amigos, volta hoje à noite às quadras da Champions League das Américas, no Maracanãzinho, enfrentando o Paisas da Colômbia em jogo de volta das quartas de final da competição. A partida começa às 19h10 com transmissão da Flá TV e do canal da BCLA ao vivo. Ontem à noite já se classificaram o Instituto de Córdoba da Argentina, que bateu o Minas, e classificou-se também o Franca Basquete, que bateu o Quinza da Argentina. Hoje, além do jogo do Flamengo contra o Paisas da Colômbia, jogam também na Nicarágua Real Estelí e Boca Juniors, definindo outras 2 vagas para o Final Four, que acontecerá em abril em local ainda não revelado. Os clubes brasileiros debatem nesse momento a possibilidade de redução de 4 para 3 clubes rebaixados no Campeonato Brasileiro. Também está sendo discutida a possibilidade de redução de 9 para 6 jogadores estrangeiros relacionados para os jogos. Os assuntos começaram a ser debatidos no Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, está virando praxe agora, né? O Flamengo não pode mais ganhar de ninguém, que todo mundo quer brigar, virar valentão. Não é Mano Menezes. O Mano Menezes quer ser a estrela do jogo, monta teu time para bater de peito aberto contra o Flamengo, aí tu vai ter notoriedade ou definitivamente vai perder essa alcunha de retranqueiro. Por enquanto, te recolhe e curte a derrota para o Flamengo, que ela foi merecida. Está confirmada a parceria financeira da nova gestão do Flamengo
com o Sesc Flamengo no vôlei feminino. Valores não foram e não serão revelados no primeiro momento, mas o certo é que o Flamengo fará um time forte para disputar, para ganhar os títulos que competir na temporada 25-26 do voleibol de clubes do Brasil. A quarta-feira última da TV Globo, com as transmissões de Flamengo e Fluminense e Corinthians e Barcelona de Guayaquil, foi de recorde de audiência nas duas frentes. No Rio de Janeiro, marcou média de 30 pontos com 48% dos aparelhos de televisão ligados. Em São Paulo, foram 26 pontos de média com 44% dos televisores ligados. Então, a Globo aí ganhando muito com o futebol. A CBF detalhou as 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Conheça agora os jogos das meninas do Mengão nas 8 primeiras rodadas do Brasileiro. O Flamengo estreia dia 24 de março contra o São Paulo no Rio. Depois vai a Bahia enfrentar o Bahia. Volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Instituto do Amazonas. Dia 12 de abril, enfrenta o Esporte Clube do Recife em Recife. Dia 15, vai enfrentar o Palmeiras no Rio de Janeiro. Dia 19, enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista. Dia 26 de abril, enfrenta o Juventude no Rio de Janeiro. E finaliza a 8ª rodada enfrentando o Cruzeiro em Belo Horizonte. Meus amigos, definidos os potes do sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2025. Sorteio ainda não tem data definida pela CBF para se realizar. Porém, os jogos da terceira fase devem acontecer nas datas de 30 de abril e 21 de maio. A cota financeira para quem passar dessa fase para a fase de oitava de final será de R$ 2.315.250. Veja agora os potes que foram definidos com os 3 últimos jogos ontem. O pote 1 tem Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O pote 2 tem Ceará, Criciúma, CRB, Operário do Paraná, Brusque, Novo Horizontino, Paysandu, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Maracanã, Capital, CSA e Vila Nova de Goiás. Esses são os potes que participarão do sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Fase essa que vai absorver todos os clubes brasileiros que estão disputando a Libertadores da América. Com a classificação do Bahia ontem diante do Boston River do Uruguai para a fase de grupo da Libertadores 2025, o clube baiano é a única possibilidade de ter um clube brasileiro no grupo do Flamengo na fase de grupo. Então, o único brasileiro que pode aparecer num eventual grupo do Flamengo na fase de grupo da Libertadores é o Bahia. Meus amigos, e falar em Libertadores, na próxima segunda-feira, dia 17, às 20 horas, a Conmebol estará realizando o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025, sorteio que vai ser realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Bom, as notícias do Flamengo são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até longo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!